Bom dia. Hoje é o grande dia. Depois dos nossos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, nós vamos hoje dedicar a parte final da nossa exposição a discutir ou apresentar para vocês o que espera a conclusão da disciplina CTS, ou em outras palavras, o que nós esperamos de vocês no momento em que vamos avaliar a conclusão do módulo. E a avaliação é sempre necessária, mas nós esperamos que com essa apresentação, pelo menos tenhamos a oportunidade de diminuir as tensões absolutamente desnecessárias, as preocupações também absolutamente necessárias, porque todos nós adoramos estudar CTS, estamos apaixonados por CTS e vamos ter lágrimas nos olhos de alegria ao realizarmos a tarefa de avaliação de CTS. Mesmo sabendo que você se apaixonou pelo tema, eu vou replicar algumas ideias só para acordar a minha memória, não a sua, porque eu tenho certeza que você tem todos os capítulos do módulo bem acordados na sua memória. Então, a ideia principal do nosso trabalho era mostrar que a ciência e a tecnologia são socialmente construídas. Então, a ideia de que a ciência é neutra, que o cientista que produz ciência ou o especialista que produz tecnologia, que eles estão imunes às suas próprias crenças, aos seus próprios valores, aos seus próprios interesses. Então, nem a ciência, nem a tecnologia são neutros, porque cada uma dessas pessoas vai impregnar a ciência e a tecnologia com isso tudo que nós falamos. As crenças impregnam a busca pelo conhecimento científico e pela produção tecnológica. Os valores de cada indivíduo também fazem com que eles busquem determinado tipo de ciência ou determinado caminho na descoberta científica ou na construção de um sistema tecnológico. E os interesses do indivíduo faz com que ele realize escolhas entre um tema de ciência ou uma trajetória de ciência, ou um aparato tecnológico e a maneira com que ele impacta a sociedade. Então, se você conseguiu consolidar a ideia de que os cientistas e os especialistas não são neutros, que eles produzem a partir de todas essas crenças da emoção que eles possuem, você já tem um grande avanço nas discussões da nossa disciplina. Logo, nós podemos dizer que cada indivíduo produz um tipo de ciência. E se nós reunirmos esses indivíduos em grupos, vamos dizer que cada grupo reunido por crenças, por valores ou por interesses, tendem a produzir um tipo diferente de ciência ou de tecnologia. Então, se o indivíduo consegue fazer essa especificidade, imagino que seria uma reunião de indivíduos formando um grupo para juntos identificarem que tipo de ciência vão produzir, que caminho eles vão trilhar para alcançar aquilo que eles identificaram como a melhor coisa em ciência. E a mesma coisa em tecnologia. Então, a construção dessa ciência tem um caminho do indivíduo e tem um caminho dos grupos de interesse. E aí, se o orçamento público, por exemplo, da pesquisa tem um valor reduzido, o que faz com que nesse valor reduzido dos orçamentos públicos exista uma parte para uma área da ciência, para outra área da ciência, para outra área da ciência, e um monte de outras tantas áreas fiquem ou com recurso menor ou sem recurso. Na verdade, são as escolhas. São as escolhas políticas que, por sua vez, também são motivadas por crenças, são motivadas por interesses, são motivadas por valores. Então, vamos começar a perceber que essas buscas de o que fazer e como fazer refletem os interesses e os valores das pessoas. Ora, se esse grupo social desenha um tipo de ciência e desenha um tipo de tecnologia, quando eles alcançam o conhecimento que buscavam, ou quando eles conseguem concretizar a ideia ou o aparato tecnológico,
essas duas coisas retornam para a sociedade. E aí nós temos que a construção social da ciência e da tecnologia produzem um conhecimento e um aparato que retornam à sociedade que as produziu. E ao retornar, ele tem um primeiro nível de impacto, que é a chegada do conhecimento. Pode ser uma coisa bastante simples, pode ser um aparato, pode ser um material novo, mas pode ser uma inovação tecnológica que, além de ser recepcionada sem muito alarde, possa fazer com que a sociedade passe a se comportar com uma dinâmica absolutamente diferente e absolutamente nova. Foi assim, por exemplo, com a televisão. A televisão lá no início teve seu impacto. Nós falamos isso em algum momento dos nossos capítulos de estudo. A televisão chegou e ela era grande, ela era cara. E por conta disso, não era fácil de ser adquirida. As famílias mais abastadas compravam a televisão, colocavam na sala de frente para a janela, de forma que, além da família que ficava no sofá assistindo, pudessem os vizinhos e as outras pessoas do lado de fora assistir. Assim foi o surgimento da televisão. E no início, nós tínhamos poucas horas de programação disponível. Então tinha lá 2, 3, 4 horas por dia, em 1 ou 2 ou 3 canais no máximo. Até nós chegarmos, então nesse caso, a televisão ela servia para aglutinar a família em torno do aparato tecnológico. E ela servia como um agregador do grupo social. Em torno do aparelho telefônico, do aparelho de televisão, as coisas efetivamente começavam a acontecer. Agora, pega essa ideia e transpõe para os dias de hoje. O que nós temos? Nós temos que a televisão passou a ser fabricada em escala, as tecnologias eletrônicas avançaram, elas hoje são pequenas, elas hoje são leves, elas hoje são de imagem de altíssima qualidade. Com a queda do custo e os financiamentos, é bastante comum que grande parte das famílias possua um aparelho por cômodo da sua casa. E também é bastante comum a utilização da televisão a cabo. Então você tem disponível 200 canais. E o que nós temos hoje? A mesma tecnologia daquela época, só que hoje separando os entes familiares, porque cada um deles vai estar num cômodo e não assistindo o mesmo programa, porque em 200 canais diferenciados, você pode atender às especificidades de interesse de faixa etária. Então, a criança, o jovem mais maduro, a mulher, o homem e os idosos, cada um deles assistirão a um canal de televisão nos aparelhos postados em cada um dos cômodos. Então, na verdade, você vai perceber um distanciamento das relações familiares, um esgarçamento das relações por conta dos aparatos tecnológicos. Então, é um exemplo típico de como, ao longo do tempo, um aparato tecnológico serviu para a coesão social e depois para o afastamento do núcleo familiar propriamente dito. Podia fazer a mesma discussão com você, lembrando do tempo do surgimento dos aparelhos de celular. Antes eles eram grandes, eles eram pretos, eles eram pesados, eles eram caros, eles eram desconfortáveis e a gente pagava para ligar e ainda pagava quando recebia. Então ninguém queria ter telefone celular. Ou então o povo queria ter para dizer que tinha, porque carregar aquilo era um horror. E nós estamos falando de meados da década de 90, 95, 96, por ali, quando começou a surgir os primeiros aparelhos celulares de forma popular. E o que nós temos hoje? Nós temos que eles ficaram baratos, eles ficaram mais bonitos, eles ficaram mais coloridos, mas deixaram de ser exclusivamente um aparelho de celular. E a capacidade de criar redes de conexão fez com que ele hoje fosse absolutamente indispensável na nova rotina social que os jovens e os adultos certamente já estão criando para si. Então faça a experiência, quando você andar numa
calçada ou numa rua de pedestre, onde há um número grande de pessoas, passe atento a quantos estão andando e falando ao celular, ou jogando, ou fazendo as atividades próprias de internet nos seus smartphones. Então, esse é um exemplo não só de um impacto, uma recepção do aparato tecnológico, mas é um aparato tecnológico que mudou a maneira de ser das próprias relações sociais. É um outro nível de impacto ou de participação da ciência e da tecnologia nas relações do homem. Podíamos também lembrar da pílula anticoncepcional, podíamos lembrar da popularização do automóvel, que facilitou a alcançar distâncias maiores em pouco tempo, e podíamos passar o dia contando para vocês exemplos sobre impactos de ciência e de tecnologia. Então, se você chegar a essa conclusão da construção da ciência, por um tipo de sociedade e depois o retorno desse conhecimento impregnando e mudando a sociedade, você está realizado. Você alcançou exatamente o que nós estávamos buscando. Mas há, no final do nosso módulo, nos últimos capítulos, dois capítulos que fogem um pouquinho da discussão essencial do que seja CTS. Nesses últimos capítulos, nós discutimos a relação da ideia de CTS, de construção social da ciência, com o ensino. Nesse capítulo, a nossa proposta foi apresentar como essa individualização da visão de ciência, porque se a ciência varia de crenças e valores, cada um tem percepção diferente. Logo, não há um conceito mais certo ou mais errado de ciência, nem um conceito mais certo ou mais errado de tecnologia. O que nós vamos fazer é construir consensos, aproximações para que as sociedades possam, de alguma forma, crescer e os grupos científicos possam se organizar. Então, em CTS Ensino, nós começamos a discutir como que essa ideia pode ser absorvida pelas atividades de ensino em sala de aula. E aí, nós começamos a perceber que devemos buscar oferecer ao aluno as ferramentas para que ele saiba disso. Primeiro, para que ele não tenha mais o mito da ciência. Essa história de que a ciência disse e é a verdade não pode mais existir com facilidade nas nossas relações escolares. Porque a ciência vai dizer o que os homens ratificam. E os homens têm crenças, têm valores e têm interesses. Então, aquela frase que antes era Deus quis assim, não pode ser mais substituída, como está sendo, como a ciência prova. Aí os nossos alunos, quando virem nas propagandas de televisão aquelas pessoas com jalecos brancos representando a ciência que é neutra, que é espetacular, que está acima dos valores, está acima dos interesses, ele precisa estar bem informado para não se deixar contaminar com essa ideia. Porque a ciência é, na verdade, uma produção humana e, além disso, uma produção social. É isso que nós precisamos mostrar aos nossos alunos. E aí, essa ideia traz outra de que a ciência tem uma certa provisionalidade, ela é provisória. O que a gente entendia ser o máximo da fronteira do conhecimento do átomo em 1900, e as pessoas apostavam que haviam alcançado o ápice do conhecimento da ciência atômica, ficou na peça de museu. É uma história muito antiga frente à realidade quântica que nós hoje estamos discutindo. Então, a gente olha para lá e vê todos aqueles nomes dos grandes pesquisadores e que naquela época trouxeram contribuições importantes e estenderam as fronteiras do conhecimento. Todas as fronteiras foram ultrapassadas. E o que nós conhecemos hoje é, provisoriamente, o que temos de mais avançado em ciência, até que um novo paradigma chegue, até que uma nova pesquisa amplie as fronteiras, até que uma nova maneira de ver os fatos da ciência nos tragam novas trajetórias para novos conhecimentos.
e novos conhecimentos derivam novas tecnologias. E novas tecnologias nos ajudam a produzir e a ampliar as fronteiras do conhecimento. Então, mostrar que a ciência não é neutra, mostrar que o conhecimento que nós temos é provisório, mostrar que os modelos que nós criamos, o modelo atômico, os modelos de organização, eles são, na verdade, a melhor representação que cada um de nós conseguiu produzir naquele tempo. Mas ele não é a realidade. Ele é o desenho possível daquilo que nós conhecemos da realidade. Então, uma coisa é dizer que existe um modelo atômico. Outra coisa é o nosso aluno acreditar que aquele modelo é o modelo verdadeiro. É só uma representação. É uma representação criada pelos cientistas, pelos seres humanos. Uma representação, um modelo que é, naquele momento do tempo e com aquele conhecimento, o que melhor representa o que nós sabemos daquela área. Então, se ele vier nesse caminho, se nós conseguirmos nos nossos espaços de ensino, nas nossas atividades escolares, mostrarmos essa visão de ciência mais humanizada, nós estaremos contribuindo bastante para que esse aluno seja um cidadão mais bem informado. Aí ele não vai se deixar engodar, não vai se deixar enrolar, não vai se deixar envolver por essas ideias mitológicas de que a ciência é uma coisa dos deuses, que a tecnologia não pode ser discutida e que a tecnologia é sempre boa, o que não é absolutamente verdade. Logo, se ele, nos espaços de ensino, conseguir ser informado dessas coisas, certamente ele será um cidadão que vai atuar nos espaços sociais de forma muito mais intensa, de forma muito mais objetiva, sem se deixar enrolar pelas visões fantasiosas e mitológicas da história da ciência. Foi isso que a gente quis mostrar no capítulo em que tratávamos de CTS e ensino. Mas ainda faltava um. Era absolutamente necessário que nós oferecêssemos aos colegas, depois dessa longa discussão, em que nós fomos desconstruindo a ideia antiga de ciência, que a gente chama de ciência herdada, e desconstruindo a ideia de tecnologia, a tecnologia como coisa muito boa, para construirmos uma ciência relativizada e uma tecnologia também relativizada, que nós oferecêssemos aos colegas uma ferramenta de ensino, uma ferramenta didática, que pudesse representar essa diversidade de conceitos, essa diversidade de valores, essa diversidade de crenças em torno dos assuntos de ciência e tecnologia. E deu muito trabalho montar o capítulo das controvérsias controladas. Então, a técnica da controvérsia foi escolhida porque ela representa esse recorte social. Porque se a ciência é construída a partir dos nossos valores, como dizer que a interpretação que Joãozinho faz de um conhecimento científico é mais certo do que o conhecimento que Mariazinha faz do mesmo conhecimento científico? Se eles têm interesses diferentes, como dizer qual dos dois é absolutamente certo? O certo, nesse caso, vai ter que ser alguma coisa arbitrada, ou então será um consenso. E a técnica de controvérsia controlada, ela me permite desenhar em torno de um tema as muitas posições possíveis. Vamos imaginar que eu faça uma técnica de controvérsia sobre o uso do cigarro, o tabagismo. Então vamos perguntar, é possível proibir a fabricação de cigarros? Vamos imaginar isso. E aí a produção de cigarro como uma tecnologia. Nós vamos ter um grupo que diz que não, claro que não, é um absurdo proibir a fabricação de cigarros. Quem é esse grupo? São aqueles que são os agricultores que plantam tabaco. São aqueles envolvidos no processo de produção do tabaco.
são aqueles que estão nas indústrias que, de alguma forma, sintetizam os diversos produtos do tabaco, cigarro, charuto, o fumo de rolo, o fumo de cachimbo e outras coisas do gênero. E o grupo que comercializa cigarros. Eles morrerão dizendo que é um absurdo proibir o uso, a venda e a fabricação dos produtos do tabaco. E eles estão errados? Não. Na visão deles, não. Porque eles efetivamente vivem desse tipo de indústria ou de comércio. Mas aí nós vamos ao outro lado. Nós vamos para o caso da associação dos familiares que morreram de câncer de pulmão. É uma associação que reúne pessoas cujos parentes, os pais, mães, irmãos, filhos, conhecidos, amigos, morreram de câncer de pulmão por conta do uso dos aparatos ou dos produtos do tabaco. E eles estarão no outro extremo, dizendo que tem que proibir tudo, porque os seus amores morreram e sofreram por conta do uso do tabaco. E haverá aí um ou outro no meio termo. Então, esses atores sociais vão representar, por exemplo, a Associação de Médicos, pode ser um outro tipo de caso, né? A área comercial, que também ganha com o comércio de tabaco, cada um deles, de acordo com as suas histórias, suas crenças, suas concepções, vão defender fortemente que o direito de fumar é um direito constitucional, dirão eles, e outros vão dizer que não é possível que o Estado permita a produção e a comercialização de um objeto que traga doença, traga dor e traga morte. Não dá para dizer que eles estão certos ou errados. Cada um deles está certo a partir da sua percepção de mundo. E a técnica de controvérsia controlada me permite organizar essas ideias diferenciadas e oferecer aos meus alunos o tempo que eles não têm, em geral, para ouvir o argumento do outro. Não estamos querendo que eles concordem ou deixem de concordar, porque fazer deste jeito ou fazer deste jeito será sempre uma decisão pessoal. Mas o que nós estamos realçando nessa hora é que aquele que luta contra o cigarro tenha a chance de ouvir os argumentos daquele que luta fortemente a favor do cigarro. E aquele que luta fortemente a favor do cigarro tenha a oportunidade, talvez única, de, no grande debate, ouvir as dores, as angústias daqueles que viveram o longo tempo de dor dos seus amores. Então, além de ser uma técnica que organiza a diversidade de pensamento, é uma técnica que favorece o exercício da democracia. Porque democracia se aprende fazendo, exercitando. Então vamos aprender a ouvir o outro que é diferente de nós. E ao invés de reagirmos emocionalmente à diferença, vamos ensinar a eles a força da contra-argumentação. E aí eles vão contra-argumentar com o outro ator social frente às apresentações. E então, certamente, todos terão a oportunidade do esclarecimento, ouvindo argumentações contrárias àquelas que acreditam. Essa é a ideia da técnica de controvérsia. E você certamente percebeu que essa técnica não é restrita ao uso de ensino de ciências. Essa dinâmica de aproveitamento das diferenças pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento que você esteja militando na escola. Nas áreas de humanas, nas chamadas exatas, basta que nós tenhamos um pouco de imaginação para organizar os grupos e organizar os argumentos de cada um deles, a fim de que o espaço de debate seja um espaço rico para todos os lados. Então, nós montamos a avaliação do módulo necessário, tem que haver, pensando nessa possibilidade. Como vocês vêm de áreas do conhecimento diferentes,
Vocês trazem histórias profissionais diferentes e têm percepções diferentes. Era coerente que procurássemos uma ferramenta de avaliação que respeitasse essa diferença que você traz na sua formação, na sua trajetória e na sua experiência. Então, nós montamos uma avaliação que vai usar exatamente a técnica de controvérsia. Você, tanto do polo de Nova Iguaçu, do polo de Petrópolis, do polo de Piraí, do polo de Volta Redonda e do polo de Angra dos Reis, vão viver a experiência de montar uma controvérsia. Uma controvérsia que você vai aplicar a alunos da educação básica. Então, vamos lá. Você vai ser chamado a montar uma controvérsia controlada. Essa controvérsia controlada vai ser dirigida a alunos da educação básica. E eu vou lhe dar o seguinte problema social ou problema tecnocientífico, que envolve tecnologia ou ciência, de alto impacto social, que tem a ver com a sociedade. E você vai ser chamado, a partir desse problema que eu vou apresentar para vocês, montar uma controvérsia. O que eu espero que vocês façam? Qual é a minha expectativa? E o que eu posso dizer para vocês para ajudá-los a preencher essa expectativa? O problema que eu vou apresentar a vocês foi retirado de matérias de jornal e ele envolve as sucatas, os equipamentos usados, o lixo eletrônico que a gente tem por aí. Então, problema do lixo eletrônico, vem alguém que apresenta uma solução para esse lixo, esse plástico que a gente usa. Logo que essa solução tem lá o seu preço, a sua diferença de interpretação. Você vai ler as 3 matérias de jornal e vai montar uma controvérsia com os seus alunos. Então, você vai dar o título da controvérsia, porque essa dificuldade social pode ser vista de vários ângulos. Escolha uma que seja da sua área. Escolha um ângulo em que você se sinta confortável para organizar as ideias. Então, escolha o título da sua controvérsia usando o motivador que eu vou lhe dar. Primeira coisa. Depois, escolha pelo menos 3 atores sociais. Um ator social, 2 atores social, 3º ator social. Imagine isso numa tabela. 1 ator social, 2º ator social, 3º ator social. Coloque embaixo de cada um deles qual é o argumento principal do ator número 1. O que ele vai defender? Qual é a ideia-chave que ele vai efetivamente defender? Ator número 1, a argumentação dele. Ator número 2, a argumentação dele. Ator número 3, ideia principal. Tem as 3 ideias principais? Vem para baixo e detalha os argumentos. Essa aqui é a ideia síntese. Ele é contra isso por causa disso. Esse aqui é a favor disso por causa disso. Aí você vem embaixo e vai colocando os argumentos. Aqueles pontos mais específicos que fortalecem, que fundamentam, que suportam aquela ideia principal. Então, título, bem assim, ó, título, ator 1, 2, 3, a ideia que o ator vai defender, a ideia que o ator vai defender, a ideia que o ator vai defender. Argumentos que fortalecem essa ideia. Tá claro? Então, já tem 90% do seu trabalho pronto. Depois você vai embaixo dizer como que aqueles argumentos que você defendeu podem ser atacados. Você vai pensar como o seu adversário de ideias pensaria. Então, aquele que diz assim, é a favor, eu sou a favor, por causa disso, 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 disso e disso. Aí ele vai pensar, como é que o outro, que está na outra posição, vai desmontar meus argumentos? Bote lá 1, 2 ou 3 contra-argumentos. Pegou? Está mais confortável aí? Diminuiu a tensão? Está respirando mais tranquilamente? Está com aquela sensação de dizer assim, nossa, isso vai ser muito fácil? Mas é para isso mesmo. Então,
esse exercício vai ser avaliado de acordo com a organização das suas ideias. E, no fundo, nós gostaríamos de usar esse material que você vai fazer para ser aplicado em sala de aula. Então, qual vai ser a melhor maneira de julgar se o seu trabalho é muito bom? Se qualquer um dos seus colegas pegar esse seu trabalho, for para a sala de aula e conseguir aplicá-lo. Porque as ideias estarão, de certa forma, sintetizadas, de certa forma, organizadas, para que qualquer outra pessoa possa pegar a sua ideia e aplicar. Ou você mesmo possa aplicar nas suas salas de aula. Então são essas as organizações que certamente serão consideradas no momento da avaliação, e a ideia geral é que isso sirva para pegar todas as ideias que nós disseminamos no módulo de CTS e possamos materializar isso com os nossos alunos. Porque tudo isso que nós fizemos tinha o primeiro objetivo, que era oferecer a você uma ideia contemporânea sobre ciência e tecnologia. E, lógico, as suas relações com a sociedade. E, ao final, a grande ideia, a grande busca, era que nós pudéssemos levar aos nossos alunos, aqueles que serão os cidadãos, os multiplicadores das grandes ideias, essa capacidade de se libertar da ideia antiga de ciência e de tecnologia e de, libertos dessa ideia antiga, possam chegar como cidadãos mais bem aparelhados e possam contribuir para a construção de uma sociedade melhor. A ideia de CTS caminha para isso. A técnica de controvérsia vai nos ajudar a materializar isso. Então, desejo a vocês que tudo corra bem. Não vou desejar sorte, porque a essa altura nós sabemos que não há sorte. Há tranquilidade para refletir e maturidade para colocar no papel tudo isso que vocês conseguiram organizar nas suas ideias e nos seus aprendizados ao longo do nosso trabalho. Foi um grande prazer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído e espero sinceramente que vocês sejam multiplicadores dessa ideia de construção social da ciência e da tecnologia. Muito obrigado, boa prova para você.